Então vamos tentar examinar esses 10 bhumis ou 10 estágios, níveis de Bodhisattva, né? Para que se estuda isso? Se estuda isso para se entender o Dharma, para se localizar no que pode se encontrar pela frente. Uh, não existe uma noção de que, fulano é assim, fulano é assado. Não tem nenhum lugar que vá dizendo para a pessoa assim, a pessoa está avançando, ganhou, passou de, né, progrediu no cargo, isso não existe. Que eu saiba, nenhuma tradição budista. Mas a gente estuda esses mapas de realização para saber que tipos de obstáculos e que tipos de conquistas que as pessoas têm no caminho. Né? Então, vamos ver isso. Eu hesitei um pouco, primeiro porque eu não estudei isso muito a fundo, eu sei alguns detalhes e eu não tenho muita confiança num aspecto que é assim, ó. O meu problema até não é não saber, é não saber bem como é que o meu professor ensina, a minha tradição ensina. Então, acho que eu fui um pouco contaminado pelo. Contaminado é uma palavra feia, né? Não tem nenhum problema no ensinamento Geluk, mas eu acabei estudando isso muito num viés Geluk, né? E eu não sei exatamente onde é que está a diferença. Então, é uma coisa perigosa. Aí a pessoa pode pensar, mas que diferença faz? Você está falando aí. Não, a gente está, né? Aquela coisa do carro Ford e do carro da GM, né? Então, se a gente vai começar aqui a fazer um treinamento de carro GM, e daí a gente começa a falar de umas peças da Ford, de umas especificações e tal da Ford, e daí dá problema depois, né? Então, eu vou falar só, assim, de um jeito. Quando eu tiver dúvida, eu vou dizer, eu não sei bem como é que é isso aqui, na visão desse, na visão daqueles. Tem bastante variação, não só entre a Geluk e a Nyingma, mas entre as outras tradições budistas Mahayana também, eles veem isso de forma. Tem até uma diferença entre os dois sutras principais, né? O Dasabhumika Sutra e o outro sutra é o Maharakna, alguma coisa, eu não me lembro o nome do sutra. Esses dois sutras eles mudam a ordem de uma paramita associada com um dos bhumis. A lista dos bhumis é a mesma, mas muda a ordem da paramita. Né? Então, eu nunca ouvi esse ensinamento de um professor ao vivo. Eu ouvi ensinamento sobre o Madhyamakavatara, né, do Chandrakirti, e não só li livros, mas eu ouvi ensinamentos, mas eu não recebi a transmissão oral, não estava presente com o professor fazendo pergunta, né, com relação a isso. E o Madhyamakavatara, né, do Chandrakirti, que é um dos textos principais que se estuda no currículo tibetano, em todas as escolas, ele é um comentário tanto do Mula Madhyamaka né, do 50 estrofes do Caminho do Meio do Nagarjuna, quanto do Dasabhumika Sutra. Então tem uma explicação dos 10 estágios de Bodhisattva dentro do ensinamento do Madhyamakavatara, né? E que é a explicação com base no Dasabhumika Sutra. Né? Então, basicamente, a gente precisa entender que tem esses dois tipos de obscurecimentos que a gente vai vencendo no caminho. Né? Então, tem os obscurecimentos emocionais, que estão ligados aos clashes, e os obscurecimentos cognitivos, que são os que nos impedem de atingir a onisciência de um Buda. Por que a onisciência de um Buda é importante no caminho espiritual? Por que tu tem que saber todas as coisas? Para poder ajudar os seres, porque senão tu está dando chute. Né? Então, para poder ajudar os seres, é preciso saber todas as causas e condições de todos os seres. Me parece bastante difícil, né? Mas é por isso que tem também uma distinção bem grande onde é que exatamente, né, tal escola diz que é em tal boom que atinge a total desobscurecimento cognitivo. O desobscurecimento cognitivo é a maior disputa. Tem algumas que dizem que só no 10º boom tem um total desobscurecimento cognitivo e tem outras tradições que dizem que talvez um pouco antes, enfim. Então a gente tem os booms. A gente tem 5 caminhos, tem que falar nos 5 caminhos também. Então, primeiro a gente tem o caminho da acumulação, no qual isso é antes dos booms, né? Então, no caminho da acumulação se pratica moralidade, se gera mérito, tem a aspiração de se libertar do sofrimento e também de libertar os outros do sofrimento. A gente reflete sobre os ensinamentos e pratica um pouco, assim, né? Do jeito que dá. Então, a maioria de nós está nesse caminho, né? Esse caminho, se a pessoa não tem os atalhos extraordinários dentro do Mahayana e particularmente dentro do Vajrayana, a pessoa fica dezenas de vidas nisso, né? A maioria das pessoas que praticam budismo vai ficar dezenas de vidas nisso. Mas é possível, né, qualquer um de nós aqui encontrar
uma instrução e dar um salto, assim, né, para onde fica mais rápido depois, né? Então no início é bem devagar, esses dois primeiros, né? O segundo é o caminho da preparação. Então aqui a pessoa atinge um conhecimento intelectual da vacuidade. Veja bem, o Dalai Lama disse que ele não tem um conhecimento perfeito intelectual da vacuidade, então ele não seria nem estaria no primeiro boom, né? Segundo a humildade dele, pessoal, né? Mas a gente tem que pensar um pouco. Uma vez eu tinha uma namorada, levei ela para fazer uma entrevista com um lama, e um lama, era um lama butanês, e ele perguntou se ela entendia a vacuidade, e ela disse, eu entendo a vacuidade. E o lama gostou muito, e tudo funcionou, só eu fiquei pensando assim, eu não falaria isso. Então tá, então esses dois caminhos eles levam kalpas, éons da pessoa praticando assim. E a pessoa faz aí ela consegue fazer meditação assim mesmo, né? No caminho da preparação, no caminho da acumulação, o primeiro caminho, ela pratica assim, né? Ela tenta ter uma prática formal, né? E no caminho da preparação que ela aí sim, ela consegue fazer prática formal sem ter muita dúvida do que ela está fazendo, porque já viu como iniciante começa a meditar, dizendo, será que eu estou meditando? Será que eu não estou meditando? Isso tem a ver lá com o caminho da acumulação. Quando a pessoa está meditando, eu sei que eu estou praticando, daí isso daí tem a ver com o caminho da preparação. Ok. Aí supostamente, né, Mahayana, que é uma coisa super lenta, a pessoa fica um tempão nessa coisa aí. Aí, quando ela tem um lampejo da vacuidade direto, que não é só intelectual, e ela é capaz o primeiro boom está ligado à generosidade, então ela é capaz de oferecer até mesmo qualquer coisa, até mesmo o próprio corpo, sem ter nenhum tipo de arrependimento depois. Sem esperar nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de louvor, nenhum tipo de reconhecimento com relação a isso. Então ela atingiu o primeiro boom. Né? Então ela é um bodhisattva do primeiro boom que se chama extremamente alegre. Né? Primeiro boom extremamente alegre. E ela penetrou o caminho da visão. E o caminho da visão é outro que leva bastante tempo, assim, a pessoa praticando. Então o primeiro boom ele é demorado também. O primeiro boom e o caminho da visão eles são iguais, assim, é a mesma coisa. Então a gente teve o lampejo da vacuidade, está no caminho da visão, está no primeiro boom e vai indo. Daí depois tem o quarto caminho, que é o caminho do cultivo, da meditação, né? Então aqui que a coisa fica séria em termos de prática. E aqui, então, a gente tem os segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo booms. Todos eles estão no caminho da meditação. Tá? E eles têm a ver, né? Os booms têm a ver com as paramitas. Então, são as 6 paramitas. A sabedoria, que é o sexto boom, o sétimo, oitavo, nono e o décimo são formas de sabedoria também. Então, né, são meios hábeis, aspiração, poder e sabedoria primordial. Então, são 10 paramitas, né? Então, com relação ao caminho da meditação, a gente tem os booms de 2 a 7. Então, no segundo boom, onde se pratica a disciplina ética, a moralidade ética, né? Então, se leva à perfeição a ética. O sinal de penetrar no segundo boom é quando a pessoa não pratica não virtude, nem mesmo em pensamento, durante o sonho. Não é nem mesmo durante o pensamento, durante a vida comum, é durante o sonho. A pessoa tem um sonho, dela não pratica desvirtude em mente no sonho. Não é nem corpo, nem fala, né? Porque no sonho a gente tem um corpo, tem uma. A gente fala também, não, mas é de mente no sonho. Aí e é chamado de imaculado, né? Imaculado porque não tem nenhuma falta. Então depois vem o luminoso, no qual a pessoa se torna um exemplo, assim, porque ela tem uma paciência enorme. Então ela completa a paramita da paciência. Então, mesmo que ela seja atacada, cortada em pedacinho, que nem o Buda foi no Sutra do Diamante, ela não gera nenhum tipo de animosidade. Ela pode, para beneficiar o ser, ela pode reagir de forma irada, mas ela não tem nenhum tipo de má vontade com o ser que fez isso com ela. Esse é o tipo de realização do terceiro boom. No quarto boom, diz assim, fulgurante, resplandecente, né? Então essa luz agora começa a queimar, né, como se fosse um fogo, queimar os obscurecimentos emocionais. E aqui começa uma flexibilidade mental muito forte, né? Então a pessoa tem uma capacidade muito grande de transitar cognitivamente, né? Depois vem esse que é o quinto, que é o difícil. Chamado de difícil, difícil de purificar, difícil de resolver, vem obstáculos, né? Porque vem as coisas difíceis. Então aqui que é a paramita da concentração, ou seja, da prática do samadhi, aqui que finalmente a gente entende perfeitamente as 4 nobres verdades e também as 2 verdades, alguns falam, mas é 2 realidades, né? O relativo e o absoluto. Aqui a gente obtém entendimento sobre
entendimento efetivo, não apenas intelectual direto, né, conhecimento direto desses fatores do Dharma. E depois, né, no sexto Bhumi, a gente tem uma coisa de sabedoria, expressão ou manifestação da sabedoria, que é aqui que se entende a interdependência e também começa essa história dessa questão das características. Então, aqui se reconhece que as características são vazias, não só as coisas, mas as características de forma geral. Então, as características, o apego às características é o principal obstáculo cognitivo. Então, aqui que ele começa a depurar os obstáculos cognitivos. Né? Depois vai muito longe, ou vai além do que? Dos dois veículos, que é os dois veículos do... aqui a gente vai ter que usar a palavra Hinayana, porque um dos veículos é o Shravakayana e o outro veículo é o Pratyekabudayana. Então, aqui não tem mais nenhum esforço na meditação, e é aqui que o ser começa a ser capaz de beneficiar os seres de acordo com as inclinações. Então ele pode usar os ensinamentos, adaptar os ensinamentos para as necessidades dos seres, porque ele tem um entendimento, meios hábeis, né? Então o paia, né? Ok, acabaram então, esses são os bhumis impuros, por que são impuros? Porque os bodhisattvas nesses bhumis, no estado meditativo deles e no estado não meditativo deles, dos dois jeitos, eles são objetos de compaixão. Então, quando a gente tem compaixão por todos os seres no samsara, a gente tem compaixão também por esses praticantes aí que já realizaram esse bocado de coisa, já não tem a menor má vontade com alguém que corta você em pedacinho. Né? Então, tá bom. Aí a gente tem o quinto caminho, que é o caminho de não haver mais aprendizado, e aqui são os três bhumis puros, né, no qual a gente só tem compaixão, só precisa ter compaixão desses caras quando eles não estão meditando. Quando eles estão meditando, eles estão bem, não precisa ter compaixão deles. Na verdade, eu vou dizer que eu não tenho muita certeza se é só o 10º bhumi que é assim, ou se são os 3 últimos bhumis, mas eu quis entender que puro, bhumis puros, queria dizer isso, então podemos confirmar isso eventualmente. Então a gente tem o bhumi, o 8º, que é o imperturbável, e aqui a coisa começa a ficar fácil. Aqui começa a ir rápido, depois os bhumis puros aqui, é barbadinha. Não tem esses 3, a gente está distinguindo aí para explicar o Dharma, assim, porque na prática não tem uma grande dificuldade de transitar entre eles, assim, né? Vai indo, assim, é fácil. Então a pessoa já está no caminho de não precisar ouvir o Dharma, né? Basicamente é isso. Tudo que precisa saber ela já sabe. Então, o 8º bhumi não se desvia do Dharma, ele é imperturbável porque qualquer coisa que aconteça, o Dharma está na mente do ser, né? Então aqui eles removem, aí eu também vou te dizer que eu não tenho certeza se isso é de todas as escolas, mas eu acho que é aqui que eles removem o apego às características, quaisquer características, né? Então aquilo que eles começaram a trabalhar lá, quando eles reconheceram que essas características eram vacuidade, aqui eles resolvem. Então isso já começa a aparecer a onisciência, assim, né? Começa a aparecer uma inteligência muito grande, porque eles não têm nada, não tem obstrução no entendimento deles. Né? É que eles não têm mais nenhum tipo de impulso, nenhum tipo de intenção de encontrar uma liberação para si próprio. Então, os bodhisattvas, então isso é um indício de que os bodhisattvas, né, dos reinos impuros, das formas impuras até agora, de vez em quando assim ainda surgiu um impulso shravakanyanista neles, assim, de, quem sabe. Então, as pessoas que estão ainda falando sobre isso podem descansar. É uma quebra de voto, mas a gente deve depurar. Se a gente não for um bodhisattva de 8º nível, de vez em quando a gente ainda vai estar querendo encontrar uma realização para nós, assim. E aqui é muito interessante, esse desobscurecimento intelectual deles faz com que eles não precisem parar para pensar ou contemplar como é que eles ajudam os outros. Eles automaticamente, naturalmente, tudo que eles fazem ajuda os outros. Eles não precisam, eles não têm será que devo deliberar sobre o que devo fazer com relação a tal situação? Ele já é desobstruído, assim. Nono bhumi, a gente chama o bhumi de inteligência perfeita e aqui é a paramita do poder, né? Então aqui eles finalmente entendem perfeitamente essa coisa dos veículos, ou seja, todas as características de ensinamentos dos Budas para os diversos níveis de inclinações dos seres de todos os tipos. É no nono bhumi, é só no nono bhumi que a gente tem um professor que entende o Dharma perfeitamente e que ensina o Dharma sem nenhuma falha. Né? Então esse é o ponto. Ele também não oscila, assim, ele está sempre ensinando o Dharma, ele não para de ensinar o Dharma. Mas ele ainda não tem essa coisa da nuvem do Dharma, que é o 10º bhumi. A nuvem do Dharma
que é ligada à paramita da sabedoria primordial, ou Yeshe, né? Então aqui eles naturalmente espalham o Dharma em todas as direções, assim, sem nenhuma obstrução. E aqui no 10º Bhumi é que eles recebem as iniciações dos Budas, né? Então, dentro do 10º Bhumi, as várias formas de Vajrayana vão adicionar de 3 a 13 Bhumis. Então, isso daí é um indício assim que a coisa vai se subdividindo mais, assim, né? Quando querem, assim, eles falam mais em detalhe. Então, eu espero que tenha ajudado esse esquema que eu fiz. Não vou botar texto, porque também não adianta muito. Eu recomendo que quem puder receber esse ensinamento ao longo de... O Madhyamaka ele fica bem ensinado ao longo de um mês, entre um mês e 6 meses, o dia todo ouvindo. Daí a pessoa tem uma exposição do Madhyamaka com relação a um comentário ou dois, e daí ela tem uma noção, assim. E daí eu acho que isso abre ela para estudar o Dasabhumika Sutra, se ela tiver interesse em estudar isso com detalhe. Depois, eu acho que se ela tiver esse interesse, ela pode ver por que Geluk acha isso e Enigma acha isso e todas as visões que tem em torno das diferenciações precisas sobre principalmente essa questão dos apego a características, onde é que isso fica resolvido e onde é que não fica resolvido. Não é que tenha briga sobre isso, mas é uma questão de peça Ford no carro da GM e peça da GM no carro Ford. Não sei se vocês me entendem. Então, acho que com relação a isso não é motivo de briga, assim. Pode ser que tem outras coisas que sim, mas nesse aspecto aí é só uma diferença mesmo que tem. E com certeza fora do budismo tibetano tem uma variedade maior ainda, né? Então tá, acho que foi bem rápido, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Jote Chime Kwene Pema Sambao Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destinta Zendar Shinju Jigme Tuju Trupanangi Wancha Tungo Drupateno Muyengi Kupamalora Sanelun Leta Tutin Jote Pemeja Sum Pemeri Suje Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelun de Jote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Jote Tusun Sanje Guru Rinpoche Ngondo Condade Wajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sentir de lapto sushi não se ngwe beje shiwa dan sampalon de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd hun ken lo shoson de lo che zalin sa son cha papel do jusho sung nan wa da midral do sungele show